Olá pessoal, a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre maturação de linfócitos. Eu tive que partir a última aula em duas porque estava ficando muito extensa, né? Então, para não ficar muito cansativo, a gente vai finalizar aquele conteúdo com essa videoaula, ok? Então, na última aula a gente viu como que foi criado aquela diversidade de receptores, como que a gente consegue reconhecer uma infinidade de antígenos, certo? E nesse processo de geração de diversidade, mais especificamente no processo de criação de diversidade juncional, que é aquela que acontece a retirada de nucleotídeos ou a inserção de nucleotídeos no segmento gênico, a gente tem a possibilidade, então, de gerar algumas sequências gênicas que podem não codificar uma proteína. Imagine aqui comigo, aquilo está acontecendo ali num turbilhão de possibilidades. Eu tenho ali várias recombinações somáticas. Num determinado clone, durante aquela recombinação somática, que é aquelas combinações dos genes V, D e J, a gente tem ali a criação da diversidade juncional, pela adição ou remoção de nucleotídeos, ok? Com essa adição e remoção, pode ser que eu crie ali um segmento gênico que não consegue codificar uma proteína, ok? Então é nesse momento que a célula não consegue expressar um determinado receptor, ok? Se ele não consegue gerar ali uma proteína, não vai ser expresso nenhum receptor. Se a célula ela não expressa esse receptor, durante esse processo de maturação dos linfócitos, a gente vai conter pontos de controle nos quais apenas aquelas células que conseguem expressar os receptores úteis é que vão sobreviver. Aqueles pré-linfócitos, os linfócitos imaturos que falham na expressão desses receptores, eles morrem por apoptose, ok? Então aqui a gente tem dois pontos desses de verificação, ok? A gente tem aqui a montagem desse receptor em dois momentos. Esse receptor é formado primeiramente numa célula que a gente chama de célula pré, que pode ser uma célula pré-B ou T, certo? Então aqui a gente tem uma cadeia do receptor antigênico. Se a gente não expressa essa cadeia aqui, a célula morre por apoptose, ok? Essa célula pré-B vai dar origem a uma célula imatura, que pode ser também uma B ou T, dependendo do local ali de maturação. Ela expressa o receptor antigênico completo, ok? No entanto, se essa célula imatura não conseguir expressar esse receptor, ela também morre por apoptose. Okay? Então, tem esses pontos de controle aqui para garantir que eu consiga gerar uma célula B ou T que expressa completamente esse receptor antigênico. Beleza? O que é aqui? Vamos caminhar então para o final dessa aula, falando sobre esses processos de maturação. Como é que eu consigo gerar uma célula B ou T madura? Certo? Tanto os linfócitos B quanto os linfócitos T, eles também passam por um processo de seleção com base na sua capacidade de reconhecimento de antígenos. A gente viu isso em aulas anteriores, nessa sequência de videoaula, e aqui eu gostaria de focar, de especificar um pouquinho mais, ok? Os antígenos mais comumente encontrados na medula óssea, no caso do amadurecimento das células B, e no timo, no amadurecimento das células T, são antígenos próprios, ok? Esses antígenos próprios, eles são abundantemente expressos por todo o corpo, ok? A gente consegue expressar antígeno próprio. As células que apresentam MHC de classe 1 e de classe 2, elas apresentam antígenos próprios também, certo? Não são apenas antígenos estranhos, certo? Então isso tem que ficar claro, é uma informação importante, beleza? Então é o seguinte, as células B ou as células T que são fortemente reativas a esses antígenos próprios, elas precisam ser eliminadas, ok? Então a gente tem mecanismos quando a célula B ou a célula T ela reconhece fortemente os antígenos próprios, ela é mandado um sinal para ela de morte celular, ok? Isso nesse processo de maturação, de modo que apenas as células que reconhecem fracamente esses antígenos próprios, elas sofrem o processo de maturação, elas se tornam uma célula madura, ok? E aqui é interessante a gente destacar o seguinte, no caso das células B especificamente, tá? Antes dessa eliminação
por apoptose, se uma célula B imatura, tá aqui, uma célula B imatura, isso é só para a célula B, tá, gente? Se ela consegue reconhecer um antígeno de maneira forte na medula óssea, ela pode ativar uma enzima recombinase VDJ, que a gente viu lá, que causa a diversidade juncional, lembram dela? Ela ativa essa enzima e essa ativação vai gerar uma cadeia leve diferente, certo? Então vai gerar uma cadeia leve diferente e vai ter uma troca dessa cadeia leve. Lembram lá, eu estou falando de linfócito B, o linfócito B tem um receptor semelhante anticorpo, o anticorpo ali de membrana, ele vai ter a cadeia pesada que vai estar presa na membrana celular e vai ter a cadeia leve que vai estar associada a essas cadeias pesadas, ok? Então, nesse processo aqui, nesse ponto aqui, se uma célula B imatura reconhece um antígeno de maneira forte, ela vai promover a ativação dessa enzima recombinase, de VDJ, e vai sintetizar uma nova cadeia leve daquele anticorpo de membrana e vai promover uma troca desse receptor, dessa cadeia leve, certo? Com essa troca eu vou ter um receptor diferente, concordam comigo? Eu vou trocar a cadeia leve. Nesse momento de troca a gente consegue gerar um receptor que tenha baixa afinidade, ou seja, ele se liga de maneira fraca ao antígeno próprio, aí essa célula segue para uma célula madura. Se essa troca não promoveu alteração e ela continua se ligando de maneira forte no antígeno, aí sim ela é sinalizada para morte celular. Ficou claro? Beleza, né? O restante, após esse processo de seleção, o que sobra no final aqui é uma grande coleção de células B ou T maduras, ok? Então, ou seja, todo esse processo que a gente viu até agora aqui é para gerar linfócito B e linfócito T maduro, ok? Esses linfócitos maduros, eles são prontos, eles estão próprios eles são ávidos para reconhecer um determinado antígeno. Ele nunca entrou com aquele antígeno de um determinado micro-organismo na vida, certo? Então, uma dúvida que surgiu uma vez de um determinado aluno, mas qual é a diferença de uma célula madura de uma célula efetora? Aqui eu tenho uma célula madura, mas ela é virgem. Ela nunca entrou em contato com o antígeno na vida, certo? Ao entrar em contato com o antígeno, essa célula B madura vamos voltar aqui nessa figurinha aqui, que olha. Essa célula B aqui, que sofreu, ou a célula T, qualquer uma aqui, que sofreu o processo de maturação, ela vai se tornar numa célula efetora. Ela vai sofrer expansão clonal e vai gerar uma célula que vai efetivamente exercer os mecanismos de proteção do sistema imunológico, ok? Que a gente vai ver numa próxima aula como é que são essas atividades efetoras, beleza? Ficou clara essa diferença de célula madura e célula efetora? A célula madura é uma célula virgem. Essa célula virgem, ao entrar em contato com o antígeno, ela vai se diferenciar, ela vai expandir, vai gerar um grande número para aquela mesma célula, daquele tipo de receptor, né, celular, e vai gerar células efetoras que vão exercer os seus mecanismos, beleza? Então, meus caros alunos, aqui para a gente finalizar, propriamente dito, esse assunto sobre a maturação de linfócitos, eu gostaria de destacar aqui o processo de maturação dos linfócitos T, que tem algumas características únicas que a gente não pôde observar naquele slide anterior, ok? Primeiro, essas características elas estão relacionadas com a especificidade de diferentes subgrupos de linfócitos T para os peptídeos apresentados para as diferentes classes de MHC. Lembra que a gente tem linfócito T que reconhece MHC de classe 1 e linfócito T que reconhece MHC de classe 2, ok? Os progenitores das células T, eles no início lá da maturação, que olha, tá aqui uma célula tronco, ela vai se diferenciar numa linhagem germinativa que vai ser chamada de Pro-T, certo? Essa linhagem aqui, ela migra para sofrer o restante do amadurecimento, beleza? Esses progenitores imaturos aqui, eles são chamados de Pro-T, do mesmo jeito que a célula Pro-B, certo? Porém, ela é duplo negativo.
O que é esse duplo negativo? Essa linhagem aqui, que é a célula germinativa aqui, ela não expressa nem CD4 e nem CD8, que são aqueles correceptores necessários para fazer o reconhecimento do MHC de classe 1 e de classe 2. Lembram lá da aula passada? Beleza. Essas células aqui, que olha, elas passam então por um processo de proliferação, isso no timo, estimulado aí pela influência de IL-7, produzida no timo. Então aqui que olha, a gente consegue gerar um grande número dessas células pró-T, isso lá no timo, beleza? Pois bem, a partir de então, essa célula pró-T, ela vai começar a expressar os receptores, certo? Então, primeiramente, essa cadeia beta do receptor do TCR, que vai ser expresso, certo? Essa cadeia beta, primeiramente expressa aqui, que olha, vai gerar a célula que a gente chama de célula pré-T, ok? Então, na célula pré-T, essa célula aqui, que olha, ela vai ter metade do receptor. O receptor TCR não tem a cadeia alfa e a cadeia beta. Inicialmente, ele expressa a cadeia beta, ok? Duplamente negativa. Aqui a gente ainda não tem o CD4 e o CD8. Beleza? Essa célula aqui, então, se ela for expressa corretamente, esse receptor aqui, que olha, lembra que essa fração aqui ela sofre a recombinação somática e a recombinação juncional, ok? Então aqui, depois desse processo de recombinação e expressão aqui, se deu tudo certinho, a célula segue para maturação. Se ela não consegue expressar essa cadeia beta aqui, que olha, ela morre por apoptose. Se ela expressou, ela passa então para o processo de maturação, gerando aqui sinais intracelulares que vão garantir a sua sobrevivência e garantir o prosseguimento desse processo de maturação, beleza? Essas células que sobreviveram, elas começam então a expressar o restante do receptor TCR, então aqui a cadeia alfa, que não tinha sido expressa anteriormente, ela vai ser expressa agora, ok? E além de expressar a cadeia alfa, essa célula T imatura, ela também vai expressar que, olha, tanto o CD4 quanto o CD8. Ela vai ser uma célula duplo positiva para CD4 e CD8. É isso mesmo, pessoal. A célula no processo de maturação, ela expressa os dois correceptores, tanto o CD4 quanto o CD8. Elas são chamadas de células T duplo positivas, ok? E a falha na expressão tanto do TCR completo quanto desses receptores, novamente, resulta na morte celular por apoptose dessa célula, ok? Então aqui essa célula só sobrevive se tiver tudo certinho na sua membrana. Se algum desses correceptores ou do TCR que não foi expresso de maneira correta, ela morre por apoptose, beleza? Pessoal, então vamos entender isso aqui agora. Como é que o CD4 ou o CD8 exclusivamente é expresso nessa célula, na célula madura, ok? Então vamos lá. Se o TCR de uma célula T reconhece uma molécula de MHC no timo, e no timo esse MHC ele vai ser apresentado, vai estar apresentando um peptídeo próprio, certo? Então um antígeno próprio. Ok? Se essa interação é de afinidade baixa ou até mesmo moderada, essa célula ela é selecionada para sobreviver. Ok? Então é o que a gente chama de seleção positiva. Ok? As células T que não reconhecem uma molécula de MHC no timo, vamos supor aqui que olha, eu tenho um MHC apresentando um antígeno próprio aqui, e essa célula não consegue reconhecer nenhum tipo de antígeno apresentado pelo MHC, essa célula ela vai morrer. Ok? Note que aqui que olha, ela está apresentando aqui que olha, ela ainda está com os dois correceptores, CD4 e CD8. Ok? Se ela não consegue reconhecer esse antígeno aqui, ela falha na seleção positiva e morre por negligência. Ok? Quando eu falo negligência, quer dizer que ela não conseguiu reconhecer nada. Então, se ela não reconhece nada, ela morre por apoptose. Beleza? Se ela consegue, então, como a gente acabou de discutir, reconhecer de maneira fraca o peptídeo apresentado pelo MHC, ela vai ser selecionada positivamente. Ok? E durante esse processo, a gente tem que lembrar muito lá da última aula agora. Pessoal, então aqui agora vamos entender como que a gente consegue manter a expressão ou de CD4 ou de CD8,
certo? Imagine aqui comigo que, olha, o linfócito T imaturo está com os dois lá, CD4 e CD8, certo? O TCR está lá para reconhecer um determinado antígeno apresentado por um MHC. Chegou lá para aquela célula T imatura uma célula apresentadora de antígeno apresentando o MHC de classe 1, certo? Então, quem vai definir aqui agora o que vai ser expresso na célula T imatura? É a célula que vai apresentar o antígeno. Se chegou lá uma célula com MHC de classe 1, MHC de classe 1 reconhece quem? Qual correceptor? CD8, certo? Então, chegou lá um MHC de classe 1, o MHC de classe 1 ele reconhece somente o CD8. O CD4 ainda está lá na imatura, mas ele não reconhece o MHC de classe 1. Certo? Então, se teve esse reconhecimento, a célula ela deixa de expressar o outro correceptor, certo? Então, aqui, olha, nesse caso seria essa de baixo aqui, ela continua expressando o CD8 e deixa de expressar o CD4, certo? Inversamente, isso acontece nas outras células que vão estar sendo apresentadas aqui agora, o MHC de classe 2. Vamos relembrar lá da aula passada? MHC de classe 2 apresenta antígenos e necessita do reconhecimento de CD4, certo? Então, ela é restrita a CD4. Então, aqui, olha, quando chega uma célula que está ali apresentando antígeno via MHC de classe 2, a célula imatura continua com os dois, com o duplo positivo, CD4 e CD8. Mas se essa daqui, olha, se isso aqui é um MHC de classe 2, o classe 2 reconhece o correceptor CD4. Ok? Então, apenas o CD4 que vai se ligar no MHC de classe 2. Beleza? O CD8 que estava sendo expresso aqui, deixa de ser expresso. Ele para de ser expresso. Ok? Então, a célula só é madura, ela se torna madura quando ela deixa de expressar ou o CD4 ou o CD8. Certo? E isso só acontece se esse reconhecimento aqui for feito de maneira fraca. Certo? Se for um reconhecimento aqui forte entre o MHC, tanto de classe 1 ou de classe 2, com a célula T imatura, essa célula T sofre seleção negativa, ok? Ela morre por apoptose. Beleza? Ficou claro? Qualquer dúvida a gente explica isso de novo depois numa outra oportunidade. Beleza? Assim, aquelas células T que emergem, ou seja, as células T madura, elas são células T único positivas, ou seja, elas são células T que vão ser ou CD4 ou CD8, beleza? Durante a seleção positiva, as células T elas também passam por ser funcionalmente segregadas, certo? Então aqui que olha, as células T CD8 positivas, elas são capazes de se diferenciar depois quando ativadas, né, quando elas reconhecem um antígeno estranho, elas vão se tornar as células T citotóxicas, ok? E essas células T CD4 aqui, ao serem ativadas, elas vão se tornar em células T auxiliares, ok? E cada um vai exercer sua função aí no sistema imunológico que a gente vai discutir depois futuramente, ok? No mais, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês era esse processo de maturação. É um pouquinho complicado? Mas se vocês derem novamente uma estudada, pegarem um livro para estudar, eu tenho certeza que vocês vão compreender tudo completamente, ok? Beleza? Qualquer dúvida, se tiver surgido, vocês podem entrar em contato comigo tanto por e-mail quanto pelo fórum de dúvidas. Eu peço que priorizem os fóruns de dúvidas, porque às vezes a dúvida de um aluno pode ser a mesma de outro. Então, nessa discussão ali, a gente consegue sanar qualquer eventuais dúvidas, beleza? No mais, deixo aquele abraço para todos vocês e desejo um bom estudo nesse nosso conteúdo.